Paz, pastor, seja muito bem-vindo ao Paz, senhor Decrentes. pastor, seja muito bem-vindo. Paz, obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês, né? E vamos lá falar um pouco sobre assuntos que interessam. Mas antes, pastor, de começar a nossa entrevista, eu queria saber, como que é a Tamires na sua igreja, hein? Oxi, A Tamires é uma boa ovelha. É uma boa ovelha quando ela vai na igreja. E de quanto Porque em quanto tempo ela vai? Ela é um pouco ausente. Quando ela tá presente, ela... Porque quando eu não tô lá, eu tô aqui. Mas ela vai na igreja o quê? Toda semana? Porque o ideal é ir 3 vezes por semana. Pelo menos, né? Ela vai quantos? Quantos dias? Uma vez a cada 15 dias. Calúnia. Eu não vou me justificar, porque Gente. quem me justifica é Deus. Eu achava que a Tamires era mais crente. Eu sou crente. Agora eu mano. descobri por que ela não gosta de orar aqui no Decrentes. Quem que não gosta de orar aqui, Você. irmã? Mas vamos pra entrevista, Pamela, em nome de Jesus? O que é isso? Sangue de Jesus Não, tem poder? Eu precisava fazer isso porque eu falei, ela falou assim, ela tá uma semana falando, meu pastor vai vir aqui, meu pastor vai vir aqui. Eu sou, ó. O momento do inimigo laço. tenta me derrubar. Mas não consegue, né, Tamires? Mas bora lá, pastor. Como que foi a sua chegada na igreja de São José dos Campos? Foi bem recebido pelo povo, principalmente pela nossa amiga Tamires? Sim, a igreja de São José dos Campos é uma igreja muito, muito boa nisso, né? Inclusive, na semana que eu soube, na semana que eles souberam que eu estava indo para lá, inclusive, eles já começaram a mandar mensagens, a dar as boas-vindas. Então, é um povo muito receptivo, né? É um público que abraça muito assim o pastor, respeita muito o pastor. É São José, né, gente? Inclusive, é muito diferente de outras cidades que eu já tive experiências também. O povo de São José é um povo bem respeitoso, né? Ouve muito o que o pastor fala, tal. Então, eu me senti muito bem recebido ali. Tô 2 anos e meio ali já, né? E tem sido uma experiência muito boa. Então podemos dizer que São José foi uma das igrejas mais tranquilas que você já... Foi a melhor igreja que ele pastoreou até agora, Já claro, pastoreou? com certeza. O que a Vamos Tamires lá. falar aqui não vale, né? Porque ela é santo. Ela é de lá, né? Mas assim, São José está entre as igrejas mais tranquilas que eu já pastorei. Obreiros, né? Jovens. É uma igreja bem fácil de você conduzir. Já tem um certo nível de maturidade espiritual, sabe? Então é uma igreja bem tranquila. De fato, não sei se foi a melhor, mas está entre elas. Tá entre elas? Inclusive, teve um evento recente aqui na sede mundial. Aí chegou um rapaz da sua igreja pra mim e falou assim: tem como guardar, né, aqui um lugar, a gente vê de caravana e tudo mais. Eu achei que era, sei lá, 10, 15 pessoas. Ele vira pra mim e falou assim, eu falei assim, são quantas pessoas? Ele, 50. Aí eu, aí eu falei assim, você é de onde mesmo? Ele, São José dos Campos. Eu falei assim, tá explicado. Sim, não, o pessoal ali gosta, né? Eles gostam de estar aqui na sede, participar dos eventos e tal. E sempre que tem a oportunidade, a possibilidade, eles abraçam, né? Bem rápido a gente completa o ônibus e tal. E é isso. E o que o senhor tem aprendido com os jovens de São José? Os jovens, não tô falando Os jovens, da ovelha, né? que aqui está presente nesse sofá. Sim. Os jovens de São José dos Campos são jovens que nos ensinam muito na questão assim daquilo que acontece fora do culto, né? Então é muito bom passar tempo com os jovens após o culto, programações que são montadas à parte do culto. Então a gente sempre está se reunindo para fazer alguma coisa, bate-papo mesmo, interação, né? Atividades entre os jovens. Então eu tenho desfrutado muito disso lá em São José dos Campos. Talvez é o lugar que mais eu tenho desfrutado disso, né? Dessa comunhão extra-culto. E tem sido muito bom para mim desenvolver isso, né? Caminhar junto com eles, envolver eles naquilo que a gente está fazendo na igreja como pastor, né? Eles estão sempre envolvidos. Então, em relação a jovens, é a igreja que eu pastorei onde mais os jovens se interessam e se envolvem com atividades da igreja. Você tem aprendido muito com os jovens, mas agora nós iremos ver O o que senhor você... falou sobre a relação extraculto com os jovens, e os jovens de São José, do Expansão de São José dos Campos, separou uma singela homenagem pro pastor. E a gente quer saber o que eles têm aprendido com você. Então. Produção, coloca na tela, por favor.
Júnior Figueira, em O Pastor na Visão dos Jovens. É assim que ele leva a manada, irmão. Vou disciplinar geral. Vou disciplinar geral. Vou disciplinar geral. Vou disciplinar geral. Eu fui elogiar, ô louco. Que legal, assim. Olha, pastor, você realmente é muito animado. Esse vídeo aí a gente pediu para a produção colocar aqui para mostrar o que os jovens aprendem com você. O que o restante da igreja não vê do pastor. Só bagunça. Agora a gente já sabe por que os jovens são tão animados na sua igreja, hein? Então, né? Tá pegando neles, né? Mas assim, a gente vê a animação ali dos jovens e tudo mais. Tem algum segredo assim por trás para manter os jovens tão animados desse jeito? Porque quando a gente fala de pastor, às vezes as pessoas acham que é aquela coisa quadrada, sabe? Que não pode brincar. Que nem, imagina, um vídeo desse, né? O segredo é da Mortal, vendo, entendeu? na cama elástica. Tem algum segredo assim por trás para conquistar a jovem desse jeito? Então, eu vejo muito a necessidade do pastor, ele tá envolvido no meio dos jovens, né? Porque muito pastor, ele quer apenas chamar o jovem para conversar, quando tem que repreender alguma coisa. Só para dar bronca. Só para dar, né? Chamar atenção, cobrar a presença, tal. Que nem eu tava brincando com a Tamires aqui e tal, mas tem pastor que só faz isso, sabe? Ele não senta com o jovem para saber qual o contexto de vida dele, qual a realidade, se os pais dele são da igreja, se ele enfrenta alguma dificuldade na casa para estar na igreja. E aí é um pastor que ele enxerga o jovem apenas como um número. Ah, veio no culto, faltou do culto. Então eu acredito muito que o pastor tem que ter um relacionamento. Isso, claro, não só com os jovens, com todos os membros, mas muito mais o jovem, por conta da fase, da idade, da quantidade de motivações que esse jovem tem para sair da igreja. Então o pastor precisa realmente criar esse vínculo, desenvolver amizade real, fazer coisas juntos, né? Nesse caso aí, brincar junto. Gravar você até levando tombo, sem você saber, né? Então, do batismo ali foi crueldade, porque eu caí de verdade, eu tava saindo da água, escorreguei numa pedra. Foi você que gravou? Foi. Meu Deus. Engraçado que algumas coisas a mídia perde de gravar, mas isso daí eles não perderam, A né? mídia sempre estará lá. Tem algumas fotos que você pede e sumiram as fotos, né? Vídeos. Agora do pastor caindo, Isso guardaram foi desabafo, pastor? as 7 chaves. Não. Vamos lá. Então, assim, pra mim, é muito importante essa interação, você conhecer o jovem. Eu gosto muito, por exemplo, de aproveitar ocasiões. Semana passada, por exemplo, eu fui atender uma questão de uma igreja do campo. Aí eu convidei alguns jovens para ir junto, né? A minha família não iria, para a gente poder ir conversando e conhecendo e sabendo como que é a situação desse jovem, a vivência, família, a realidade dele. a realidade, as dificuldades. E quando eu tenho isso, né, esse vínculo de comunhão com eles, eu vou ter muito mais autoridade para poder, quando for a hora de cobrar. Fala, olha, eu queria te dar um feedback aqui, tá precisando se dedicar nisso, tal. Mas eu já tenho uma relação com ele. Mas nem só isso, né? Até mesmo o jovem tendo esse acolhimento, quando ele crescer, se tornar adulto e tudo mais, e talvez se torne pastor, ele vai ter o mesmo comportamento. Até mesmo o jovem já vai tratar outros jovens com todo esse acolhimento, que é uma coisa Sim. que é importante. Acaba sendo uma cultura que é implantada, né? Então essa cultura é passada de um para o outro. E eu creio que a igreja tem que ser assim, né?
A gente não pode olhar para membros apenas como números, mas são pessoas, precisam. Eles enfrentam situações que nós temos que saber quais são. E quando tem essa proximidade, essa relação brincalhona com os jovens, né? É até mais fácil para o jovem se sentir à vontade para desabafar com o pastor, né? Se ele tiver um problema, ele vai se sentir muito mais à vontade para chegar no pastor, tô passando por isso, por isso, por isso. Ele não vai ver o pastor como um ser inacessível. Sim. Eu acho que essa ideia de pastor bravo, ou eu tenho medo do pastor, isso não funciona biblicamente. Pode funcionar na cabeça de alguns, mas no âmbito da palavra, Jesus não era assim. Jesus era uma pessoa que, por exemplo, as crianças ficavam perto dele. Então, crianças não ficam perto de quem está toda hora bravo, né? Nervoso com alguma coisa. Então, essa ideia de pastor bravo não é bíblica. O pastor não tem que ser bravo para ter autoridade. Uma coisa não tem a ver com a outra. O pastor pode brincar e ter autoridade. Na verdade, o que nos dá autoridade é nós sermos fiéis a Deus, né? A obediência a Deus, a palavra, você zelar da sua família, do seu casamento, isso te dá autoridade. Não você brincar, tem pessoa que acha que é errado dar risada. Eu acho que a risada dá até mais autoridade, viu? Pois é. Então. Você passou há 10 anos. Você 10. sempre foi dessa forma ou já chegou assim um momento desse pastorado que você era muito sério e viu Foi que São José precisava dos mudar? Campos que brilhou o pastorado dele. Não exatamente, mas a cada igreja que eu passo, existe uma evolução, um crescimento, né? Eu tô na minha 6ª igreja pastoreando hoje. Na primeira igreja que eu pastoreei, eu cometi alguns erros. Quantos anos o senhor tinha na primeira igreja? 22. Já fazem as contas aí, ó. Bem jovem. Um jovem pastor. Jovem pastor. Então, a primeira igreja que eu pastoreei, eu cometi erros que depois você vai aprendendo. Quais erros, pastor? O trato com as pessoas é o principal, né? Então, Ele não era brincalhão, ele era turrão. não, Era não, sério. não, Já não é tivemos o agora. lado de brincalhão, esse lado é uma coisa minha mesmo. E que fortaleceu mais em mim à medida que eu conheci pastores, né, que me inspiraram. Mas erros no sentido de resolver questões, né, Sim. problemas de igreja. Então, como você resolve uma questão? Quem você chama para conversar? Como conversa? A quem você aborda? O que você fala com ela? Então, esse tipo de erro. Como tocar em assuntos sensíveis. Sim, nada tão complexo que tenha acabado com a igreja, né? Ainda bem. A igreja É tá lá até importante. hoje, graças a Deus, né? Mas coisas que você vai amadurecendo. E também a questão muito que envolve esse crescimento ministerial é que você consegue lidar com questões de forma mais fácil do que antes. Então, eu vejo alguns pastores que estão começando, que às vezes estão no meu campo, que trazem para mim algo que para eles é o fim do mundo. Aí eu falo, olha, não, isso é tranquilo, resolve Exemplo, assim. pastor. Um exemplo. Sei lá, uma ovelha que falta muito do culto da igreja. Tipo a Tamires. Então, tipo... É normal pro senhor, né? Aí o pastor vem, o que eu faço com ela? Eu vou disciplinar, eu vou fazer Vai isso. quebrar a tal. pata da ovelha. Eu vou... tem essa ideia aí, né, da bíblica, né? Que o pastor quebrava a pata da O ovelha senhor pra ela. vigia. Não é o fato, não chegaremos a esse ponto. Mas tem pastor que ele olha para coisas mínimas, que para mim já é algo fácil de resolver por conta da minha experiência. E é interessante porque quando eu comecei, eu não achava tão importante assim a experiência. Por eu já ter conhecimento bíblico, conhecer a palavra, tal, eu achava, eu sei fazer, eu já li a Bíblia, né? Eu tenho conhecimento. A teoria. Exato. Eu não achava tão importante a experiência, até para os jovens que nos acompanham, né? A experiência é muito importante, faz toda a diferença, né? Hoje, que eu já tenho mais de 10 anos pastoreando, eu sei que tem coisas que eu aprendi exatamente na experiência. Na prática. Na prática. Então, valorizar a experiência, valorizar o conselho de pessoas que já passaram por aquilo que você está passando, eu acho que isso é muito importante. Eu não tinha essa leitura. Eu me achava, de certa forma, não falava isso com palavras, mas pensava, eu não preciso
tanto de experiência, eu já sei, já Aquela li. pontinha de arrogância, aquele Tá negócio. escrito na palavra, qualquer coisa cita um versículo bíblico e tal. Só que as coisas não é bem assim. Mas como foi que você caiu na real? E viu que precisava mudar? Quando eu comecei a ver os benefícios de ter experiência. Que daí eu comecei a ter a leitura, nossa, olha como eu lidei com isso aqui. Porque eu tenho experiência. Antigamente eu já tinha conhecimento, mas não tinha experiência. Então, à medida que eu fui precisando da experiência e ela foi aparecendo, isso foi mudando a minha forma de pensar. Não foi nem alguém que chegou e falou tal. Eu sou meio teimoso, às vezes, né? E o Expansão House? O que é o Expansão House? Expansão Porque House. assim, eu já vi várias frentes do Expansão, mas Expansão House pra mim é totalmente novo. Expansão House. Expansão House é uma exclusividade de São José, né? Eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Embora na prática pode ser que outros façam, né? É que o pessoal lá é criativo com nomes. Você vai perceber que lá São José. as pessoas têm uma criatividade. E esse trabalho, ele foi um trabalho desenvolvido pela liderança do Expansão, lá em São José, na gestão que eu tô ali. Nós temos ali o nosso conselheiro, né? Nosso irmão Marcos, que deve estar nos acompanhando, né, Tamiris? Abraço, Big. Abraço, pastor. Marcos, ele Conselheiro. tem liderado, né, os jovens ali. O Expansão House nada mais é do que um culto na casa de um jovem. Culto no lar. É um culto no lar, mano. Culto no lar. Mas Com vocês um são nome bem mais criativos sofisticado, mesmo, hein? É que eles gostam do inglês ali e tal, né? Entendi. Então, esse culto, ele pode ser feito na casa de um jovem que é ali da equipe, ou até mesmo um jovem que está conhecendo a igreja e abre ali as portas. É só um alerta, né? Os jovens gostam de comer, então cuidado se você chamar eles ali. Pode ser Faça um que banquete. tenha um leve prejuízo, mas no final vai ser bênção, né? O culto eu já participei de alguns e é bem legal. Tem louvores, tem testemunhos, tem palavra, não é? Então é uma coisa bem legal e uma atividade que edifica muito os jovens. Eles gostam muito de fazer isso. E nesses cultos já teve alguém que aceitou Jesus? Olha, eu não estive em todos, não participei de todos, mas o último que teve foi na casa de uma moça que está em processo de libertação, de conversão realmente. Então é uma chácara ali. Eles foram e fizeram um culto na casa dela para ajudá-la. Ela Exatamente. aceitou Jesus, na outra semana a expansão já tava lá. Sim, foi bem legal. Vocês literalmente fazem aquele papel, porque eu falo isso por vivência própria, que eu já vi em algumas igrejas. Aquele famoso, né? A pessoa aceita Jesus, e traz o caderno, anota o nome da pessoa. Esquece. Mas só anota, fecha o caderno e guarda. Nunca Vai mais. pra oração, né? Então, nunca mais vai atrás da Bota pessoa. dentro da caixa de oração, nunca mais vê aquele buraco Sim. que Isso entra não lá. coloca, né? Ainda tem essa. Vocês não, vocês já fazem o contrário. A pessoa tá Sim. nesse processo, vocês não deixam, vocês realmente fazem o papel do discipulado, né? É realmente pegar essa pessoa, andar junto com ela, ensinar, até que chega um momento que ela tá comendo o alimento ali mais fortinho, como diz Paulo, né? Aí agora você pode caminhar. Mas eu Sim. vou estar aqui, ainda vou continuar te acompanhando. Sim, esse processo é muito importante, né? Lá em São José nós temos um processo muito bem definido, né? O que nós levamos em conta? É que a pessoa que está ali no culto, ela ouviu a palavra, o Espírito Santo falou com ela tomou a decisão dela. Ela quer aceitar Jesus, ela quer reconciliar. A partir daquele momento, a gente vai colher os dados dela, só que é preciso ter uma clareza de qual o próximo passo dela. Então, eu agora aceitei Jesus, eu agora estou na igreja, qual é o meu próximo passo? Essa é a pergunta E que agora, né? precisamos fazer. Então, o que nós fazemos lá? Nós temos uma equipe que vai cuidar de cada etapa do processo. O primeiro contato com essa pessoa é um contato pastoral. O próprio pastor ou algum membro da equipe pastoral vai entrar em contato com essa pessoa e vai agendar para estar conversando com essa pessoa sobre a continuidade, né? O que vem depois. Uma vez que tem essa conversa, nós fazemos ali um filtro, vemos qual é a realidade da pessoa tal, e já direcionamos ela ou para o curso preparatório do batismo ou para um curso de integração, né? Esse curso de integração é para aquela pessoa que já é batizada, mas que não conhece a Deus e amor. Então ela precisa conhecer as nossas crenças. Sim. Ela vai participar, ela vai entender e vai conhecer, para que quando ela entre em comunhão, ela esteja alinhada com a nossa fé.
o que nos une é a nossa fé. E a pessoa que vai para o batismo, ela vai fazer todas as aulas. É um período de mais ou menos 6 meses, né? São mais ou menos 25 aulas que nós temos lá. Essa pessoa é preparada. Na véspera do batismo, tipo 2 semanas antes, eu sento com ela, converso, tiro alguma dúvida, esclareço os pontos, e aí sim essa pessoa é batizada. Isso é muito legal. Agora eu É um entendo. processo, tem que ser tudo Agora eu bem entendo por que você gosta acompanhado. tanto da sua igreja. São José, né, irmã? De fato, São José. vocês estão de parabéns, vocês jovens todos. Porque eu falo, quando eu fui me batizar, nem aula de batismo eu tive. Não foi na Deus em Amor, tá? Mas tá. eu não sabia nem... Eu já ia falar assim, irmã, você quer se Não, inscrever e detalhe, tá? Eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Tanto que, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não sabia. Só descer Agora as você sabe o que você águas. tá fazendo, irmã? Com certeza, né? tá. Isso é Hoje eu mais sou acompanhada. Isso é mais comum do que parece. Eu recebo muitas pessoas na igreja que falam: olha, eu queria ser batizado de novo, porque quando eu fui batizado eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não entendi nada, eu só fui tibum na água. Sim, a pessoa ela fala: eu só fui contabilizado ali, batizado. Claro que não citaremos nomes de igrejas aqui por questão ética, mas já aconteceu muitas vezes. E aí eu sempre deixo a pessoa livre, segundo a fé dela. Falo: olha, irmã, se você quer batizar de novo, tranquilo, a gente pode te colocar assim, você faz aqui algumas aulas e batiza. Né? Agora, eu acredito muito que o batismo sem o entendimento, ele não Não tem tanta validade, né? não tem, né, o significado dele precisa ser compreendido. E o discipulado, pastor, como é que funciona na sua igreja? O discipulado, muito bom. Inclusive, nós temos uma imagem aí, né, do projeto Eclésia. Tem sido... Está acontecendo, na verdade, o processo, né, de implantação desse discipulado. O Eclésia é daqui da sede mundial. Sim, sim. Então, hoje nós temos ali uma base de uma quantidade ali de mais ou menos 30 pessoas que fazem parte. Pergunta, Tamiris faz parte? Eu ia tocar nesse assunto, porque ela já fez. Eu fiz o passo 1 Ela já inteiro. fez, mas ela pediu uma pausa. É, porque o dia do passo 2 era o É dia na da terça. gravação aqui do Mas Decrente. eu creio que Deus Eu tive a bênção do pastor, viu? Deus está trabalhando no coração dela para ela voltar a se envolver com o discipulado, porque realmente é uma experiência transformadora. Nós temos essa base hoje lá de mais ou menos 30 pessoas ativas, fora os desativos, né? Os que estão desativados. A Tamiris é uma delas. Então a gente tem ali essa base e agora nós estamos expandindo para a igreja. Então a ideia é agora criar uma série de grupos pequenos, né? A gente alinhou isso aqui com o Anderson Nares. Então a gente vai criar agora uma série de grupos pequenos, onde essa base vai estar liderando o discipulado com esses grupos. E o que é o discipulado na sua essência? Tá, o discipulado nada mais é do que um treinamento, né? Discipulado é o mesmo que treinamento. Treinamento para quê? Para ficar mais parecido com Cristo. Então, à medida que eu sou discipulado, eu sou treinado a me parecer com Jesus. A obediência a Deus, ela requer treinamento, porque é a mesma coisa que você iniciar uma atividade física. Né? Se você entra numa academia, a primeira vez ali, você não vai saber fazer nada direito, nenhum exercício corretamente, você não sabe, Sim. você não tem conhecimento. Obediência a Deus é algo estranho à nossa natureza. A nossa natureza, ela tem muita facilidade com o pecado, ela tem facilidade com a desobediência. Agora, a obediência requer treinamento, requer algumas estratégias, passos práticos. A Bíblia, ela nos dá essas estratégias. Por exemplo, fugir da aparência do mal. A Bíblia está nos dando uma estratégia de como você vencer o pecado. Então, discipulado nada mais é do que você entrar num processo para ser treinado a se parecer mais com Cristo. Isso é feito dentro de um ambiente de comunhão, só que detalhe, não dá para ser publicamente, porque a grande diferença de um encontro de discipulado para um culto é que no culto você vai falar a um público que vai te ouvir, só que é um público que você não sabe muita coisa sobre eles. Então, eu estou aqui pregando sobre algo, Só vai liberar a palavra. vou liberar ali a palavra e aquilo que a pessoa está ouvindo
Algumas pessoas vão ser mais impactadas, outras menos, Outras não vão nem ouvir o que você falou. outras estarão ignorando, né? E assim vai. Faz parte, né? Mas o detalhe é, na pregação, você fala e você não ouve. No discipulado, essa é a grande diferença, porque nós temos ali uma pessoa que conduz o discipulado, uma pessoa que vai conduzir o encontro, que vai abordar os temas, mas todo mundo ali compartilha, todo mundo ali fala, todo mundo ali vai também expressar, olha, o que que isso tem a ver comigo, eu tenho dificuldade nisso aqui, então aí você vai orar por aquela pessoa. Então é legal que isso seja feito em pequenos grupos, não dá para ser muita gente junto, porque você perde a qualidade. Tem que ser poucas pessoas ali reunidas e todas precisam, claro, precisa ter nesse grupo também um compromisso de ser Não algo sair reservado. do grupo, né, pastor? Isso, ser reservado. Não sair do grupo é primordial, né? Mas também a pessoa ela vai abrir coisas da vida dela. Sim. Sabe, é igual um médico, né, que sabe coisas ao seu respeito. Existe ali um protocolo, o médico não sai falando. No discipulado também é preciso que tenha, né, aquela ideia, eu contei pro pastor um negócio, ele foi e pregou no púlpito. Isso não funciona, O não. pastor foi lá e fofocou pro resto da igreja, que Perde eu a falei. confiança, né? Então, o pastor, ninguém vai confiar de falar nada para ele, né? Então, assim, esse grupo, ele precisa ser um lugar de muita confiança, onde um confia no outro. De acolhimento, né? De acolhimento, e ali você vai ouvir a pessoa, você vai entender qual a dificuldade dela, você vai definir, ajudar ela a encontrar um passo prático de como fazer para mudar. Então, eu estou orando pouco, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar menos tempo no Instagram. Pode continuar assistindo aqui o programa, né? Mas, É importante. tira de outro lado, né? Gerencia melhor a sua agenda para você ter mais tempo para orar. Sim. Ou, tô orando pouco, o que eu faço? Coloca isso como a primeira coisa do dia, vai te ajudar. Se você deixar por último, você vai dobrar o joelho, aí você vai pedir para Deus Vai abençoar dormir, os já vai pecados, dormir né? ajoelhado, Deus dorme né? com Deus, então... Deus perdoa o diabo. Então, né? Por Ou aí, então- ou daí então- pra pior, Ou né? então vira pra Deus e fala, Senhor, a oração de hoje é a mesma de ontem. Então, aí essa daí é nova pra mim e O pastor vai aplicar. é uma situação mais grave ainda. Ó, só pra deixar claro aqui, eu não faço esse tipo não de faço oração. isso em casa. Não, né? Mas são definidos ali passos Sim. práticos no encontro. E na próxima semana, normalmente é encontro semanal, né? Na próxima semana é feito ali uma prestação de contas. Então, tipo, Tamires, você cumpriu o seu passo prático da semana passada? Né? Pamela, você conseguiu alcançar aquele objetivo? Então, ali é feito um momento... Claro, você não vai intimar a pessoa, olha, tal... você vai dar uma incentivada. Vai Falar, aconselhar ainda mais, né? tal. Mas aí, pastor, quando que começou o chamado... Chamado de pastoral, não. Chamado de pregação na sua vida. Quando você entendeu que você tinha um chamado para pregar? Pregação, boa. Na verdade, eu comecei a orar por isso. Eu comecei a ver que no louvor eu não iria fluir, sabe? Eu sou inimigo do ritmo, não é? Adversário do tom. Então Igualmente o seu irmão. o meu irmão canta melhor que eu. Ele canta muito bem música sertaneja. Misericórdia. Lá canta no também? interior ele cantava tal. Mas você canta também? Só de teimoso. Só de teimoso? Só de teimoso. A banda tá no tom, o A pastor gente tá tá no querendo Gary. ouvir essa teimosia, hein, Claudinho? O que você acha? A igreja pede pra não cantar, mas eu insisto. Tem que ser agora, né? Porque senão Não, melhor não, a gente não quer que a audiência caia do programa, né? Vamos manter o garagem, não é? Vamos focar aqui. Mas você se inscreveu no garagem também? Não tive essa ousadia ainda, não senti de Deus. Não confirma. Quem sabe Deus tocando, não é? Mas, falando sério, eu comecei a orar por isso. E aí, assim que eu comecei a orar, que eu queria ser um pregador e tal, claro que eu não sabia muito bem o que era ser um pregador, né? Eu tinha muitas impressões equivocadas do que é ser um pregador. Sim. Então eu comecei a orar e assim, Deus usou uma pessoa, tal, olha, Deus vai te fazer um pregador. Aí eu voltei do culto aquele dia. Você era adolescente na época? Eu era jovem, já tinha 17 para 18 anos. Eu voltei do culto, não é? Uau, agora eu vou ser um pregador, tal. Só que eu me dediquei na leitura bíblica, né? Eu não sei, é uma coisa minha. Eu falei,
para eu ser um pregador, eu tenho que saber do que eu vou estar falando. Como que eu vou falar de uma história da Bíblia, que eu não sei do que se trata, qual é o contexto, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então eu fui para a leitura bíblica, foi nesse período que nasceu essa rivalidade com meu irmão de quem ia ler primeiro a Bíblia. Eu ganhei... Quem quer entender melhor essa rivalidade entre os irmãos, olhem lá depois a entrevista do Paulo Figueira, gente. É saudável, né? Mas eu ganhei dele, só para constar. E aí a gente conseguiu concluir. E pouco tempo depois veio o convite para eu pregar. Mas primeiro teve as revelações, não é? As palavras de conhecimento, as irmãs da oração. Deus usou 2 pessoas diferentes para falar que eu ia ser convidado para pregar. A minha grande questão era a timidez, né? Eu sou muito tímido, tal. Claro. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos no início da entrevista. Eu tinha muita dificuldade, muito medo, assim, e realmente precisava que Deus falasse. Só que daí foi assim, Deus usou uma pessoa, usou outra, e não foi na minha igreja que eu congregava, foi numa outra igreja, meu irmão estava fazendo uma campanha e me convidou para ir lá. Vem cá levar a palavra, jovem, tal. Eu já tinha o esboço pronto, né? Já há muito tempo já tinha preparado o esboço. Na minha cabeça ia ser uma pregação muito top. Tipo o devocional da E quando ele foi Kione. pregar, ele disse que os filhos de Ana eram da IPDA. Não, assim, seria bom se eu lembrasse o que eu preguei, porque eu não lembro. A hora que eu subi no púlpito, escureceu as vistas assim, eu só falei ali. Tudo começou a girar. Quem ouviu, fala que deu pra... Deu pra aproveitar alguma coisa? Mais ou menos, né? Meu Deus. Foi uns 20 minutos. Mas quem não passa por isso? Foi ruim, mas também não foi bom. Eu conheço um irmão que pregou a primeira vez 2 minutos e acabou a pregação. Então, não seria foi essa pessoa. tão ruim assim. Mas foi uma experiência que me abalou muito. Eu acho que eu criei muita expectativa. Eu achei que seria muito bom e não foi. Eu saí do púlpito muito abalado, muito arrasado, falando que nunca mais iria pregar, que aquilo não era para mim e tal. E levou um tempo para Deus novamente, assim, me moldar e me incentivar a aceitar novamente pregar. A primeira experiência foi muito ruim. Então, você que tem o chamado para pregar e se sente incapaz, né, é tímido, a primeira vez vai ser ruim mesmo, mas depois vai ficar... Depois vai melhorando. Vai né? melhorando. Tudo é experiência, mas você falou de timidez. E aí, eu fiquei sabendo aqui que o Claudinho tem uma história super legal pra contar pra gente de quando você conheceu a sua esposa no Expansão, né, Claudinho? Porque pra quem não sabe, o pastor é dinossauro do Expansão e foi por causa do Expansão que ele conheceu a esposa. E casou, hein? Tem tudo a ver. E o Claudinho foi uma das testemunhas desse acontecimento. Ele atrapalhou, né, também. Não foi testemunho, foi um Produção, já desastre. coloca na tela aí a foto da esposa do pastor. Conta pra gente, Claudinho, a história. Deixa o Claudinho contar essa. Não, essa aí não dá nem pra contar. O Júnior tem que contar lá. Conta, pastor. Ele não quer contar porque ele me Ele tá com causou vergonha, um né? constrangimento. Ele me causou porque eu conheci a minha esposa, até então não a conhecia, numa vigília do Expansão Jovem, que eu era o organizador ali. E essa vigília é uma vigília, inclusive, que eu conheço muitos jovens que se conheceram lá e se casaram lá. E aí a Idelene foi assim, eu conheci ela ali na vigília, vi ela no meio do público, né? Me chamou a atenção e eu falei, olha, depois vou tentar descobrir quem é essa jovem. E não consegui descobrir, mas ela me mandou convite no Facebook. Aí eu falei, olha, realmente acho que é de Deus. Ela tá, né, interessada, tal. Vamos começar. Mandei mensagem para ela, tal. Começamos a se conhecer. E aí descobri que o pai dela, ele era pastor da igreja também. Na época, pastor Milton, né, o chefe, ele ainda não era da diretoria, estava viajando, estava cumprindo missões na América, né, América do Norte. E levou um tempo dessa vez para ele voltar para o Brasil. Acho que levaram uns 3 meses, mais ou menos. E eu esperei ele chegar para eu conhecê-lo e poder iniciar o namoro, né? Porque eu sou um jovem de Deus. Eu era um jovem decente. Eu era um jovem, né? De Deus. E fazia as coisas corretamente, faço as coisas corretamente. E aí eu esperei ele chegar e fui lá para a cidade, né? Para Ibiúna, cidade de Ibiúna. E ali eu fui para conhecê-lo e já
pedir pra namorar com a filha dele, né? Aí foi nessa hora que o Claudinho entrou. Do nada ele apareceu lá na casa. Eu nem porque ele sabia. Uma conhece a visita, né, Claudinho? Por que não tomar um café? Pois Justo é, num dia mano. desse. Mandaram a mensagem, vem aqui. Eu fui correndo. Então ele fala que pra ele lá. ele fala que teve essa mensagem, não é provado isso, né? Você falou Facebook, não é Facebook não, tá? Orkut. Meu Deus. Vem não. Nossa, Não, é muito Facebook. antigo. Não, é Não, não sou tão MSN. antigo Não, assim, vem não, Esse vem tá- não. Não, ainda não. Eu sou do tempo do Facebook. Orkut, eu nem cheguei a ter Orkut. Ô, louco, mas até eu tive Orkut, pastor. Que Aí, isso? Não é que eu não tinha muito acesso a isso, sabe? Eu era mais um jovem de ficar ali, né? Mas tal. o que rolou, afinal? Então, aí eu cheguei na casa dela pra poder falar com o pai dela e como eu sou tímido, eu queria ter uma privacidade, né? Falei, aí, pastor Milton, tal, né? Vim aqui pra poder iniciar o Conversar, namoro. né? Eu sou da igreja, tal. Ele nervoso só de cheguei lembrar. fui com a água. Não faço nada errado, né? Tal, sou da igreja. Aí vem o Claudinho e fala, olha, ele quer namorar sua filha. Não, o pior é que ele chegou lá, quase junto comigo, que ele é amigo da família e é amigo meu também. Amigo da família e inimigo seu. Pode ser. Um dia foi. Ele soube que eu ia iniciar o namoro. Então ele foi lá sabendo, só que ele chegou lá pensando que eu já tinha falado com meu sogro. E aí ele começou a ficar, ele já conhecia meu sogro, né? Eu não. Aí ele começou a ficar fazendo brincadeira, E aí? sabe? As gracinhas que ele faz aqui com a gente. Você sabe como é, né? Sim. E aí aquilo foi ficando meio constrangedor, porque eu não tinha falado nada. Até então eu achava que o Milton era bravo, né? Hoje eu sei que ele não é. Então aquilo foi... O pastor Milton? Não, o pastor Milton é tranquilo. Não é bravo, Nós não. entrevistamos ele aqui, ele é tranquilo. é Eu uma também achava que o tranquilo. pastor Milton era bravo. Então aquilo lá foi um pouco constrangedor, bem constrangedor. Ali foi um furo muito grande. Eu que cheguei dei. 11h30 Ali na foi. casa deles. Eu só fui conseguir falar com ele por volta das 18h30, mais ou menos. Meu Deus, Foi foi todo uma esse luta. período. Uma E pra aprovação. ajudar a minha sogra e as minhas cunhadas queriam ficar perto também pra ouvir. Só faltou uma câmera pra gravar lá e depois, né, ficar soltando. por Claudinho, aí. você é um bom amigo, cara. Mas aí o senhor conseguiu falar com o sogrão. Ah, com certeza, né? Consegui. Ele, senão não tava casado Conseguiu agora. que tá casado, né? Casado e com 2 Aí eu filhos. falei, ó, pastor, Olha que já vou bênção. falar direto ao assunto aqui, eu venho aqui pra namorar sua filha e tal. E eu vou casar com ela e vou ter Não filhos. foi bem vamos ser assim que muito eu falei, carinhosos. mas- Coloca aí na tela, produção, os frutos desse ato de coragem do pastor Júnior. Ato de coragem. É, o ato de coragem. Falar com o pastor Milton foi um ato de coragem. Olha aí. Olha aí, ó, 2 Felipe filhos e a lindos. Isabela. Uma A esposa Isabela, a linda gente e 2 filhos. tá com pouco cabelo, a Isabela já tá mais cabeludinha agora. E o que transformou em você depois de se tornar pai? Ah, mudou bastante, né? Eu creio que até algumas pessoas já falaram, né, que eu fiquei mais quebrantado, né, depois que virei pai. Acho que muda bastante. Como pastor, mudou muito, né? Assim, as igrejas que eu pastorei antes de ser pai e depois é totalmente outra coisa. Você tem uma dimensão, uma noção do que é a própria paternidade de Deus, né? Como que Deus, sendo pai, ele nos vê, como que o pai vê os filhos. Então, tudo isso muda de forma muito radical. Um pastor que não tem filhos, ele tem um lado ali ministerialmente que ele nunca vai desvendar se ele não tiver filhos. Então, Porque ele pode saber a teoria, mas não entende aquilo na prática. porque a prática ela é muito impactante, assim, sabe? Então, pra mim, eu sou outro pastor depois que eu fui pai, com certeza. Né? Isso é muito Quando bom. virou pai de menina, então, imagina quando o genro tiver o ato de coragem de chegar na sua casa, pastor. Olha, se meu Quando sogro... ela tiver os se meu seus sogro- 18 anos. Se meu sogro for abençoado igual... assim, se eu for abençoado igual meu sogro, de encontrar alguém... E não tiver um Claudinho na frente, tá Também ótimo. ajuda. Claudinho, esteja nesse momento, por favor. Bom, eu espero que ele esteja bem longe. Pastor. Ele vai estar de bengalinha, que vai demorar. Não, então vai tiver demorar a outro chegar lá. Claudinho por aí. O outro Claudinho? Eu não. Porque se for esse, Até lá já a minha fui. filha vai demorar pra né? Ele Até lá deixa já a Isabela fui, já. namorar só com Ó. 40 anos. Ainda bem, né? Não, nem tanto, né? Uns 35. Oh, meu Deus do céu. Mas ela vai assistir esse vídeo quando ela vai assistir esse programa quando ela Vai. crescer, né? A Thaís já Pastor, fala um com os prazer, jovens. uma honra recebê-lo aqui no Decrentes. Uma honra pra mim, que sou ovelha direta deste pastor. Muito abençoado, graças a Deus. Aparece lá na igreja. Mas é isso, pastor. Até o culto da semana que vem. Essa direto foi pra você, Tamir. Eu acho que foi. Não foi indireta, né? Foi Ó, Foi reta. diretamente.
Pastor, Deus abençoe. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. A gente queria poder ter mais tempo, porque tem muita coisa, né, Tamiris, que a gente ainda queria Marcar falar. um podcast com o pastor Júnior. Ou então vou fazer igual aqueles jovens lá, almoço na casa do pastor. Jantar na casa do pastor. É bem isso Ele mesmo. falou que tava repreendido, né? Não tá repreendido. Continua não. repreendido. não cabe todo mundo. Pastor, então que Deus abençoe e continue te usando cada vez mais. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Foi uma honra estar aqui com vocês. Semana que vem eu tô lá no culto, tá, pastor? Espero você lá.